Bom, eu quero aproveitar então que hoje nós estamos aqui num formato 4 em 1 e que temos uma pessoa que conhece bastante da política, que está inserido nela, para falar um pouquinho sobre articulações envolvendo o Planalto e também o Congresso. O presidente Lula quer trazer a Federação PSDB-Cidadania para o governo com a reforma ministerial. Para os aliados do presidente, a federação deveria ser ao menos convidada a participar do executivo e integrar a base no Congresso. A medida tem como objetivo melhorar a governabilidade junto aos parlamentares e também isolar, por exemplo, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro antes das eleições de 2024 e 2026. Baldi, como é que você enxerga essas movimentações, a possibilidade de uma mini-reforma ministerial? E eu queria tirar uma dúvida contigo. O andamento das pautas do governo nesse segundo semestre dependem do que Lula vai oferecer ao Congresso, mais especificamente ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Vou te colocar nessa fogueira rapidamente, mas eu sei que você vai lidar bem com ela por aqui. Bem, Cine, primeiro que essa articulação do governo, especialmente do presidente da República, ela é fundamental para que haja o sucesso na apreciação de pautas no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados é um pouco mais confuso porque o número de partidos e o número de deputados é muito maior que o Senado Federal. E sem dúvida alguma que o presidente da Câmara, por liderar o processo de votações que vão ao plenário, de apreciações de matérias que vão ao plenário, ele é fundamental para que a gente possa ter ali o sucesso ou não dessas votações. E o presidente, pela dificuldade que enfrentou no primeiro semestre, e sobretudo quando viu o resultado da votação da reforma tributária, ele entendeu que é necessário essa pactuação com os partidos. Então, hoje eu já brinco contigo que existe lá o termômetro de ansiedade. Aqueles que são e o que ele mede, hein, Baldi? Ministráveis, aqueles que estão na expectativa de serem escolhidos aí para serem os próximos ministros. Tem uma grande ansiedade por parte desses partidos e dessas pessoas por serem convidados e quais as pastas que eles iriam assumir. Dado o partido do próprio presidente da Câmara, dados outros partidos como o Republicanos, e agora com esse indicativo desse gesto ao PSDB, com a Federação com Cidadania, são normais, são naturais. Agora, a gente tem que avaliar aquele que é o quadro lá na Câmara dos Deputados e o quadro dentro dos partidos nas suas regiões, nos seus estados, porque eles são contra, a favor, o PL. Essas situações, elas influenciam muito, mas que a gente muitas vezes não avalia nessa negociação política que ocorre lá em Brasília. Ô Fábio Piperno, como é que você enxerga essa participação de Cidadania e também PSDB, além das negociações que já estão sendo feitas com outros partidos? Olha, aí eu acho que tem duas formas da gente encarar isso. Primeiro, é a clara tentativa do governo em ampliar a sua base. O governo trabalha para isso há muito tempo, principalmente depois que perdeu algumas votações em seu início. E é trabalho de um governo buscar ampliar os seus apoios. Até aí, normal. A segunda coisa que me chama a atenção é exatamente alguns partidos como esse, que não são, obviamente, partidos radicais, muito pelo contrário, são partidos moderados. Eles ficam olhando as articulações aí com PP, republicanos, até um pedaço do PL, com União Brasil. Acho que eles ficam olhando e devem disparar aquele olhar guloso e pensar, e nós? Será que não vai sobrar nada para nós? Então, eu acho que também há, nesse momento, uma tentativa desses partidos, de alguma forma, embarcarem nesse governo e, consequentemente, usufruírem dos seus cargos e verbas. Segré. Você sabe que quando acontecem essas alianças, essas estratégias, que a dúvida sempre é qual é o custo, né? Porque cada vez são mais partidos fazendo a base aliada. Eu imagino assim, uma pessoa que acompanha a história política do Brasil e diz, peraí, o PSDB vai ser da aliança de governo do PT? Eu estou louco ou no passado era polaridade PT e PSDB? E a gente explica, sim, era, mas são muito maleáveis. Liderada por Geraldo Alckmin, né, Segré? Sim, bom, pior ainda, aquele que mencionava que o PT voltava para a cena do crime e agora é o vice-presidente da República. E aí a situação é, quando um eleitor vota um deputado, vota alguma pessoa, ele vota pela sua característica de personalidade, valores éticos, morais, conduta, anticorrupção, a favor de determinadas questões e valores, mas também vota para ser oposição ou a favor do governo. E aí você observa que tem um eleitor que votou a um partido, ou a um deputado, ou a um senador para fazer parte da oposição e controlar o executivo no legislativo.
e agora esse deputado faz parte da base aliada. Vendeu a sua alma para outro aspecto ideológico. E aí o eleitor, como é que fica? Você acha que é vender a alma, ô Baldin? Você fechou o olho assim na hora que o Segré falou, vendeu a sua alma. É uma palavra muito forte quando a gente fala em articulação entre Congresso e governo federal que está no poder? Sim, e quando a gente avalia daqueles que possuem uma posição ideológica muito forte, eu concordo com o Segré. Muitos não se enveredam nessa disputa ideológica entre o extremo da direita e o extremo da esquerda. Então, eu creio que esse sim seria o pegar pesado numa avaliação como essa. Agora, aqueles que se posicionaram, que conquistaram seus eleitores para vencer uma eleição, né, com um aspecto ideológico muito consolidado, aí eu concordaria sim com essa afirmação de vender a sua posição, a sua alma, né, por as questões de governabilidade. Gani. Olha, eu acho que não é vender, não, no caso do PSDB, porque eu defendo que o PSDB, na verdade, é um partido de esquerda, é um partido de esquerda progressista. A prova disso é que existe essa possibilidade de aproximação do governo. O PSDB, ele fez algumas concessões mais liberais, mas se a gente pegar toda a pauta de valores, de costumes, ou mesmo de segurança pública, é muito alinhada ao PT. O próprio Fernando Henrique já se declarou de esquerda diversas vezes, apoiou o Lula. Então, é uma diferença de grau, não de essência. Como estratégia para isolar a direita, isolar o PL hoje, né? A direita que está dentro do PL, não que o PL seja um partido historicamente de direita, mas, né, comportou essa direita, é uma estratégia interessante. Agora, você coloca partidos aí do centrão dentro do governo, também tem um custo em relação a isso, você está compartilhando o poder com esses partidos. Agora, por outro lado, esse custo também pode render para o governo a possibilidade de se aprovar as agendas que são importantes para ele seguir em frente, Baldin? Certamente, né? Esse é o custo da governabilidade, é o governo de coalizão, que sempre funcionou no Brasil, não foi diferente no governo do Fernando Henrique Cardoso, no governo do presidente Lula, né, no governo da presidente Dilma, no governo do presidente Bolsonaro. Todos os governos cederam a essa coalizão para que pudessem ingressar as lideranças de partidos, né, as lideranças dentro de cada casa, para que ele pudesse, então, conseguir apreciar e aprovar as pautas que são da sua vontade. Fábio Piperno, nesse caso entraria o chamado parlamentarismo de extorsão que você trouxe aqui para o nosso debate já tantas vezes? Eu acho que isso já foi incorporado à agenda política nacional, né? Mas aí também isso mostra que, de fato, o Brasil também está de acordo com uma nova tendência que a gente verifica em muitos países. A Espanha é mais um caso. Veja, não é mais novidade partidos antagônicos aí de centro-direita e centro-esquerda acabarem se unindo depois de fechadas as urnas. Por quê? Porque está cada vez mais difícil para qualquer agremiação, mesmo nessas democracias muito consolidadas, governarem sozinhas. Então, por exemplo, na Alemanha, o último mandato da Merkel, ela tinha a social-democracia fazendo parte do governo. Na Espanha, muito provavelmente, vai haver algum arranjo parecido com isso. Por quê? Porque nem a direita e nem a esquerda fizeram maioria. Então, é muito mais fácil essas correntes se conversarem do que alguma delas, por exemplo, ceder aos extremistas. Agora, Segré, há uma tentativa aí, segundo as informações, de se isolar o PL. Como que o PL pode reagir, então, a mais esse movimento para isolamento do partido? Primeira questão deveria ser mais proclive a ir conjunto. Lembremos que 20 deputados do 99 votaram contra o que até o próprio ex-presidente Bolsonaro tinha solicitado, de votarem em bloco. Quando a oposição não está firme, não está coesa, o governo, nesse caso, com recursos públicos e uma boa articulação, poder e dinheiro, pode conquistar alguns corações e algumas almas também. Então, me parece que é uma oportunidade de mostrar, e isso pode prevalecer, inclusive, eleitoralmente, em 2024, porque lembremos que a base eleitoral de todo partido está na prefeitura, está na pessoa que vai lá e recebe um bom governo ou um mau governo na sua cidade. Então, pode ser, do ponto de vista eleitoral, pode ser favorável o PL. Agora, tem outra questão também, que é, se o Centrão
está se vendendo parcialmente ou totalmente, deixa de ser Centrão e passa a ser parte do governo. Então, a pessoa que determinava que o Centrão podia malhar em uma situação de se compensa o projeto, aprovo, se não compensa o projeto, sou oposição, deixa de ser essa possível oposição para ser parte do governo. Deixa de ser oposição para ser parte do governo, Baldi? É simples assim? Aí eu discordo com o Segré. A avaliação do próprio União Brasil já responde por si só. É que os partidos compõem o governo, tem 3 ministérios, um dito até do União Brasil, que é o desenvolvimento regional, e não entrega a votação. Quer dizer, age na Câmara, no plenário, no dia a dia da Câmara dos Deputados, como um partido de centro. Sim, quer dizer, um partido de posições de negociação de pauta a pauta. E tem já a participação. Quer dizer, não necessariamente estaria aliado com a esquerda, nem necessariamente aliado com a direita. Então está ali, ele acaba se tornando aliado do governo que estaria na posição, seria isso? Ele alia-se ao governo. Ele participa do governo, indica ministros, indica pastas, mas ele não entrega a sua bancada para a votação daquilo que é a pauta de interesse do governo. Pero lembremos que, Alexandre, que há pouco tempo atrás o próprio Lira reclamou do presidente dizendo tem que votar de acordo com os ministérios que estão aí distribuídos, ou seja, como não permitindo essa possibilidade de que se tem um ministério tenha que votar contra, não, tem que votar a favor. Isso foi o que Lira pediu agora, dias atrás, para o presidente. Né? Até porque, Segré, quando não há essa perspectiva, se o governo não penaliza, não há respeito. E se não há respeito, claramente que nas próximas votações, essas bancadas vão cada vez mais tenderem a tomar as suas decisões de acordo com a vontade individual. E não porque detêm ministérios, detêm posição e postos no governo e votam necessariamente com o governo. Gani. Baldi, você leu meu pensamento. Juro por Deus que eu ia citar aqui o União Brasil como exemplo, que esse apoio não significa que é um apoio irrestrito. Até porque esses partidos de centrão, eles comportam aí deputados de diferentes ideologias. O União Brasil, você tem ali deputados de diferentes espectros ideológicos no mesmo partido. Então, aumenta a probabilidade. União Brasil, que formalmente não faz parte da base do governo, ele se vende pelo menos como um partido independente, mas é claro que ele tem 2 ministérios, na prática 3, porque um dos ministérios ele tem muita influência, que é aquele ministério comandado pelo Valdez Góes, do desenvolvimento regional.